Vamos lá. E vamos papar as questões. É isso aí. Começamos hoje com o regime jurídico único. Regime jurídico único dos servidores federais, dos servidores da União Federal. Então nós falamos sobre a Lei 8.112/90. A Lei 8.112/90. É importante você saber que a Lei 8.112/90, o Estatuto dos Servidores, o regime jurídico único dos servidores da União, é uma lei que trata sobre a vida funcional daqueles que detêm cargos públicos. Cargos públicos na União, na administração direta, autárquica, fundacional, inclusive nas agências reguladoras, né? Então é realmente o regime que trata sobre aqueles que têm cargos públicos. Cargos públicos. Não é um regime que você encontra os empregados públicos. Os empregados públicos não estão aqui, porque os empregados públicos, eles são regrados pela CLT. São regrados pela CLT. Então, portanto, o regime jurídico único dos servidores é uma lei que trata sobre a vida funcional daqueles que detêm cargos públicos na União. Na União. Então, uma outra coisa que é interessante falar, já que é na União, vocês que já estudaram, principalmente o pessoal que está me assistindo fora do Rio Grande do Sul, e que já estudaram para um concurso público que não seja um concurso público federal, mas um concurso público estadual ou municipal, ou se você é um servidor público municipal ou estadual, você não pode confundir as regras da sua vida funcional ou daquele outro concurso que você já estudou com as regras da Lei 8.112. Aqui é um mundo à parte. Então aqui funciona somente a vida funcional dos servidores públicos federais, daqueles que têm, claro, cargos públicos. E quando se diz cargos são os cargos efetivos e os cargos em comissão. E aí nós falamos de cargos efetivos e falamos também de cargos em comissão. Quem são os cargos efetivos? Os cargos efetivos são aqueles que passam por concurso público. São aqueles que passam por concurso público e são aqueles que podem alcançar a estabilidade. Podem alcançar a estabilidade. É claro que nunca esquecendo que o concurso público e a estabilidade, além de estarem regrados também na Lei 8.112, eles também estão aonde? Na Constituição Federal. Então, primeiro vamos olhar na Lei 8.112. A Lei 8.112 está, o início ali da lei, né, e esta parte de concurso público, está previsto ali já no artigo 11, aonde fala de concurso público, e depois, mais adiante, a estabilidade está a partir do artigo 21. Então, na Lei 8.112, esta expressão concurso público e a expressão estabilidade, elas já estão no artigo 11 e seguintes da Lei 8.112, e aqui a estabilidade está no artigo 21 e 22 também da Lei 8.112. Mas, eu repito, a expressão concurso público, a expressão estabilidade também estão previstas na Constituição Federal. Então, na Constituição, estão previstas no 37, inciso 2,
3 e 4, 2, 3 e 4, e a estabilidade está prevista no artigo 41, o caput, e também no parágrafo 4º. Então, vamos olhar a Lei 8.112. Ali está dizendo, ó, o concurso será de provas ou de provas e títulos, página 257 da tua apostila. O concurso será de provas ou de provas e títulos, podendo ser realizado em 2 etapas, conforme dispuserem a lei e o regulamento do respectivo plano de carreira, condicionada a inscrição do candidato ao pagamento do valor fixado no edital, quando indispensável ao seu custeio, e ressalvadas as hipóteses de isenção nele expressamente previstas. Já no artigo 12, ele diz que o prazo de validade do concurso será de até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. O parágrafo 1º do 12, na Lei 8.112, diz que o prazo de validade do concurso e as condições de sua realização serão fixados em edital, que será publicado no Diário Oficial da União e em jornal diário de grande circulação. E no parágrafo 2º, acabando ali a seção que fala do concurso público, diz que não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade não expirado. Então estas são as regras que se fala de concurso, que são os cargos efetivos que passam por ele, são as regras previstas na Lei 8.112, as regras gerais da ideia do concurso. O concurso público ele será de provas ou de provas e títulos. O concurso público ele tem um prazo de validade de até 2 anos, podendo ser prorrogado, ele pode ser prorrogado uma única vez, se for prorrogado, por igual período ao período originário. E ali no parágrafo 2º do artigo 12 diz que durante o prazo de validade de um concurso público, enquanto ele está aberto e com candidatos aprovados, não se abrirá um novo concurso público para o mesmo cargo. É uma regra interna da Administração Pública Federal, no parágrafo 2º do artigo 12. Já no artigo 37 da Constituição Federal, nós também temos algumas regras de concursos públicos. Nós temos ali, ó, o 37, inciso 2, diz que a investidura de cargos, encargos e empregos será através de concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego conforme lei, ressalvadas as nomeações para cargos em comissão, previstas em lei, né? Asseguradas em lei de livre nomeação e de livre exoneração. O inciso 3 diz qual é o prazo de validade do concurso público, que diz que é de até 2 anos, prorrogável uma vez apenas por igual período, portanto até agora dialogando. E o inciso 4 pode te trazer uma dúvida. A legislação constitucional diz que durante o prazo improrrogável, pode a administração abrir um outro concurso público para o mesmo cargo, só que ela não pode chamar os novos aprovados do novo concurso antes de chamar todos os aprovados do concurso antigo com o prazo de validade ainda não expirado. Certo? Então, na verdade, o inciso 4 do artigo 37, ele é uma autorização. Aqui, no artigo 12 da Lei 8.112, diz que enquanto tiverem candidatos aprovados, eles não vão abrir concurso público para o mesmo cargo. Já no inciso 4 do artigo 37, ali tem uma autorização. Se por um acaso quiser abrir concurso público durante o prazo de validade, mesmo que tenha candidatos aprovados, não há problema. Então a Constituição autoriza, mas a Lei 8.112 resolveu dizer que não, nós não vamos abrir enquanto tiver candidatos aprovados em concurso público com prazo de validade ainda não expirado. Então
Então, na hora da prova, não existe uma rota de colisão. Existe a necessidade de você saber olhar o enunciado da questão, prestar atenção e ler, né, o que ele está dizendo. Conforme Lei 8.112, aí nós temos um texto. Conforme Constituição Federal, aí nós temos o outro texto. Se ele não colocar nada, simplesmente falar sobre o assunto, não falando da onde tirou, aí você vai pela Constituição Federal, que é a lei maior. Tá? A estabilidade também é comentada na Lei 8.112 e na Constituição Federal. Na Lei 8.112 nós temos ali ainda uma coisa que não foi arrumada, que é aquele prazo de 2 anos. A estabilidade ela é uma matéria constitucional, portanto aqueles 2 anos não valem mais e nem poderia ele colocar na sua prova, conforme Lei 8.112, porque isso é questão que deveria ser anulada. Porque quem manda em estabilidade no nosso país não é a Lei 8.112. Quem manda em estabilidade no nosso país é a Constituição Federal.